Queridos irmãos e irmãs, o dia 21 de junho de 2025 está se aproximando e o mundo inteiro está se perguntando: o que acontecerá com o povo de Deus quando as profecias começarem a se cumprir? O que acontecerá com os cristãos após 21 de março de 2025? Meus amigos, estamos vivendo em um tempo diferente de qualquer outro. O mundo está tremendo, as nações estão inquietas e os corações dos homens estão cheios de incerteza. As pessoas estão perguntando o que acontecerá em seguida, para onde este mundo está indo, o que o futuro reserva para o povo de Deus. E eu lhes digo, essas não são apenas perguntas de estudiosos e políticos, esses são os clamores de almas em busca da verdade. Hoje, eu me coloco diante de vocês, não como um homem com minha própria sabedoria, não como uma voz de medo, mas como um servo do Deus vivo, chamado para declarar sua verdade imutável em um mundo em constante mudança. E eu digo a vocês esta noite, não olhamos para as areias movediças da especulação humana. Olhamos para a rocha da palavra, inabalável de Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer saber a verdade sobre 21 de março de 2025 e inscreva-se para não perder nada. Alguns de vocês sentiram o peso desses tempos pressionando seus espíritos. Vocês ligaram a televisão e viram o caos. Ouviram vozes prevendo desgraças. Observaram o mundo se tornar mais frio em relação à justiça. E se perguntaram: Senhor, o que está acontecendo? Mas permitam-me lembrá-los, meus amigos. Deus não abandonou seu povo. Deus não perdeu o controle. E Deus não terminou com sua igreja. Esta noite, quero que me ouçam com o coração, assim como com os ouvidos, porque o que estou prestes a compartilhar não é minha opinião. É a verdade encontrada nas páginas das Escrituras. Após 21 de março de 2025, alguns podem dizer que o mundo mudou. Mas eu lhes digo que as promessas de Deus não mudaram. Alguns podem dizer que problemas estão por vir, mas eu declaro que Cristo está por vir. Alguns podem dizer que a igreja cairá, mas o próprio Jesus disse, em Mateus 16, versículo 18, E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu pergunto, vocês ouvirão? Abrirão seus corações ao que Deus está dizendo? Deixarão de lado as distrações, abandonarão seus medos e ouvirão a voz do Senhor, chamando vocês a permanecerem firmes nestes últimos dias? Porque eu prometo, antes que esta noite termine, vocês saberão o que está por vir. E mais importante, saberão como se manter firmes nos dias que virão. Meus amigos, antes de falarmos sobre o que está por vir, precisamos lembrar de uma verdade inabalável. Deus ainda está no trono. Não importa o que aconteça após 21 de março de 2025, não importa quais governos subam ou caiam, quais leis sejam aprovadas, quais turbulências abalem este mundo, nosso Deus reina. Ele não desceu do trono, ele não perdeu o controle, ele não é surpreendido pelo amanhã, porque o amanhã está em suas mãos. Sei que alguns de vocês sentem um peso em seus espíritos. Vocês olham ao redor e parece que tudo está mudando sob seus pés. O mundo está se transformando em um ritmo que nunca vimos antes. O mal não está mais escondido nas sombras. Ele marcha ousadamente pelas ruas. O pecado não é mais sussurrado em segredo, é celebrado em público. E alguns de vocês se perguntaram no silêncio de seus corações: Senhor, estás ainda no controle? Vês o que está acontecendo? Ouves nossos clamores? Oh, meus amigos, quero lhes dizer hoje: Deus vê, Deus ouve e Deus ainda está no comando. Vejam, ao longo da história, houve momentos em que parecia que as trevas estavam vencendo.
Houve tempos em que o povo de Deus se sentiu abandonado, questionando se ele ainda estava agindo. Penso nos israelitas, presos entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Eles pensaram que tudo estava acabado, que sua história havia chegado ao fim. Mas o que Deus disse a Moisés? Em Êxodo 14, versículo 13, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. E, em um instante, o mar foi aberto e o inimigo foi derrotado. Penso em Daniel jogado na cova dos leões famintos, porque se recusou a se curvar aos deuses de seu tempo. Para o mundo, parecia uma sentença de morte. Mas, meus amigos, as bocas dos leões foram seladas, porque o Deus de Daniel era maior que o poder do rei. Se esta mensagem tocar seu coração, curta o vídeo, comente fé e assista até o final para uma revelação poderosa. Penso nos discípulos ao pé da cruz, vendo seu Salvador dar o último suspiro. Para eles, parecia que toda a esperança estava perdida. Mas no terceiro dia, a pedra foi removida e Jesus saiu daquele túmulo em vitória. E eu digo a vocês esta noite: não importa quão escuras sejam as horas, não importa quão forte o inimigo pareça, não importa o quanto o mundo trema, o trono de Deus não se moveu 1 centímetro. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele era Deus antes de 21 de março de 2025 e continuará sendo Deus muito depois disso. Mas ouçam-me agora. Se vocês não têm seus olhos fixos nele, se estão buscando respostas no mundo, se estão depositando sua confiança em políticos, em economias, na sabedoria humana, então serão abalados quando as tempestades vierem, porque os reinos deste mundo subirão e cairão. Líderes virão e irão. Economias prosperarão e colapsarão. Mas o reino de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. O povo de Deus permanece para sempre. Alguns de vocês têm medo do que está por vir. Vocês têm assistido às notícias, ouvido as vozes do medo, lido as manchetes que dizem que tudo está desmoronando, mas eu lhes digo esta noite: levantem seus olhos mais alto. Olhem além do barulho deste mundo e vejam o trono de Deus, inabalável, inamovível, imutável. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 15: certamente as nações são como uma gota em um balde, são consideradas como pó na balança. Oh, meus amigos, por que deveríamos tremer diante dos homens quando nosso Deus segura as nações em suas mãos? Por que deveríamos temer o amanhã quando nosso Pai possui a eternidade? O inimigo quer que vocês tenham medo. Ele quer que acreditem que as trevas são maiores que a luz. Mas da última vez que verifiquei, a luz nunca perdeu uma batalha contra as trevas. No momento em que a luz entra em um ambiente, as trevas fogem. E se vocês estão em Cristo, então são filhos da luz. E nenhuma escuridão deste mundo pode vencê-los. Jesus mesmo disse, em João 16, versículo 33, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Oh, que promessa! Ele não disse que talvez teríamos aflições, ele disse, vocês terão. Mas também disse, eu já venci. Então, esta noite, pergunto, onde está sua confiança? Onde está sua esperança? Vocês estão pisando na areia movediça deste mundo? Ou estão plantados na rocha sólida de Cristo? Porque quando os ventos soprarem, quando as tempestades rugirem, quando o mundo tremer, aqueles que estão na rocha não serão movidos. Deus não está procurando cristãos temerosos. Ele está procurando cristãos fiéis. Ele está chamando seu povo para confiar nele, para permanecer firme, para andar em fé. Porque quando a poeira assentar, quando as tempestades passarem, quando o mundo se perguntar o que aconteceu, a Igreja de Jesus Cristo ainda estará de pé.
E, meus amigos, essa é a verdade que nos levará além de 21 de março de 2025 e até a eternidade. Meus amigos, se há uma coisa que sei com certeza, é esta: a fé que nunca é testada é uma fé que nunca pode ser confiada. Falamos sobre fé, cantamos sobre fé, declaramos nossa confiança em Deus quando a vida é fácil. Mas, quando a tempestade vem, quando o calor aumenta, quando a pressão é aplicada, é aí que descobrimos do que nossa fé é realmente feita. E eu acredito, com todo o meu coração, que nos dias que virão, o povo de Deus será testado como nunca antes. Quer descobrir o que Deus tem para você após 21 de março? Comente "Estou pronto" e se inscreva agora. Alguns de vocês já estão sentindo isso. Vocês veem isso no mundo ao seu redor. Defender a verdade não é mais celebrado, é condenado. Falar o nome de Jesus não é mais bem-vindo, é resistido. Viver segundo a palavra de Deus não é mais considerado sabedoria, é ridicularizado como tolice. E a tentação virá. A tentação de ficar em silêncio, de recuar, de ceder um pouco, apenas o suficiente para evitar o fogo. Mas ouçam-me, meus amigos. Isso é exatamente o que o inimigo quer. Satanás sempre foi mestre na decepção. Ele não aparece com um terno vermelho e um tridente. Ele vem na forma de pequenos compromissos, distrações sutis e justificativas silenciosas. Ele sussurra: "Não é tão importante assim. Apenas siga a corrente. Apenas fique quieto. Apenas abaixe a cabeça e se misture." Mas, meus amigos, eu lhes digo hoje, nunca fomos chamados para nos misturarmos. Fomos chamados para nos destacarmos. Jesus não disse, tente se encaixar no mundo. Não, ele disse, em Mateus 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. E se vamos ser luz, devemos estar dispostos a brilhar, mesmo quando as trevas nos pressionarem. Penso nos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles viveram em um tempo em que se curvar à estátua do rei era a lei da terra. Todos estavam fazendo isso. Teria sido tão fácil para eles justificarem. Eles poderiam ter dito, vamos nos curvar por fora, mas em nossos corações continuaremos servindo a Deus. Mas eles sabiam que fé sem obediência não é fé alguma. E então, eles ficaram de pé enquanto o resto do mundo se curvava. E o que aconteceu? Eles foram jogados no fogo. E alguns de vocês sentem que estão no fogo agora. Vocês tomaram uma posição. E isso lhes custou algo. Talvez tenha custado relacionamentos. Talvez tenha custado um emprego. Talvez tenha custado conforto. E vocês se perguntam, Deus, onde estás neste fogo? Mas, meus amigos, vocês se lembram do que aconteceu em seguida? O rei olhou para as chamas e disse, em Daniel 3, versículo 25, não foram 3 homens que jogamos no fogo? Mas eu vejo 4, e o quarto parece o Filho de Deus. Aleluia! Deus não os livrou do fogo. Ele se juntou a eles no fogo. E quando saíram, não tinham nem o cheiro de fumaça. Meus amigos, ouçam-me. Se vocês estão passando pelo fogo hoje, não tenham medo, porque se pertencem a Jesus, vocês não estão nesse fogo sozinhos. E o que o inimigo planejou para destruí-los, Deus usará para refiná-los. Ouvi pessoas dizerem, se Deus nos ama, por que permite que sejamos testados? E eu lhes digo, porque é através do teste que nossa fé é provada. Uma fé nunca testada é como um soldado que nunca foi à batalha. Pode parecer forte por fora, mas nunca teve que enfrentar a luta. E, meus amigos, estamos em uma luta, não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal, contra o espírito de engano que tenta silenciar a verdade da palavra de Deus. E, se vamos permanecer firmes, devemos estar dispostos a suportar o teste. Jesus nos disse claramente em Mateus 24, versículos 12 e 13,
Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E estamos vendo isso acontecer hoje. Vemos igrejas escolhendo popularidade em vez da verdade. Vemos cristãos comprometendo suas convicções para evitar conflitos. Mas, meus amigos, a fé que cede sob pressão não é fé. É medo vestido de religião. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como diz 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não perca o final surpreendente deste vídeo. Curta, comente glória a Deus e inscreva-se no canal. Os dias que virão não serão fáceis. Haverá provações, haverá pressões, haverá momentos em que o mundo tentará nos abalar. Mas ouçam-me agora. O fogo não destrói o ouro. Ele o purifica. Se a tempestade não derruba a casa construída sobre a rocha, ela prova sua força. E, se permanecermos fiéis, se nos apegarmos à verdade, se nos recusarmos a nos curvar, veremos o poder de Deus de maneiras que nunca vimos antes. Então pergunto esta noite, quando o teste vier, onde vocês estarão? Quando o mundo disser, curve-se, vocês terão coragem de permanecer de pé? Quando o fogo esquentar, vocês confiarão naquele que caminha com vocês nas chamas? Porque eu prometo, aqueles que permanecerem firmes até o fim não serão envergonhados. E, quando a poeira assentar, quando a batalha terminar, não serão os temerosos que permanecerão, mas os fiéis. Meus amigos, estamos vivendo em um tempo de grande engano, um tempo em que a verdade não é mais valorizada, em que mentiras são abraçadas e muitos estão sendo desviados. O próprio Jesus nos advertiu que nos últimos dias falsos profetas surgiriam, falsos mestres enganariam muitos, e até os eleitos, se possível, seriam enganados. E eu lhes digo hoje, esse tempo não está por vir. Esse tempo está aqui. O inimigo sempre foi um enganador. Desde o início, no Jardim do Éden, sua estratégia não foi a força bruta. Foi o engano. Ele não veio a Eva com um exército ou com ameaças. Não, ele veio com uma pergunta. Em Gênesis 3, versículo 1. Foi isso mesmo que Deus disse? E, meus amigos, essa mesma pergunta está sendo sussurrada no mundo hoje. Deus realmente disse que o casamento é entre um homem e uma mulher? Deus realmente disse que a vida é sagrada no ventre? Deus realmente disse que Jesus é o único caminho para o céu? Oh, vocês ouvem isso? A mesma velha mentira, embrulhada em novas palavras. O inimigo sabe que, se puder fazer você questionar a palavra de Deus, ele já ganhou metade da batalha. E, no entanto, tantos hoje estão caindo na armadilha. Eles não estão rejeitando Deus abertamente, eles estão simplesmente ajustando sua palavra para se adequar aos seus desejos. Eles estão distorcendo a verdade para torná-la mais confortável, mais aceitável, mais agradável ao mundo. E eu lhes digo, meus amigos, esse é o tipo mais perigoso de engano. O tipo que parece quase certo, mas está completamente errado. O tipo que fala de amor, mas remove a santidade. O tipo que fala de graça, mas ignora o arrependimento. O tipo que fala do céu, mas nunca menciona o inferno. Oh, não se deixem enganar. Uma meia-verdade ainda é uma mentira completa. Alguns dizem, mas olhe para as multidões. Olhe para os números. Se tantas pessoas acreditam nisso, como pode estar errado? Mas, meus amigos, a verdade nunca foi decidida por voto majoritário. A verdade não é determinada pela popularidade. Jesus disse, em Mateus 7, versículos 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Eu oro para que vocês ouçam isso esta noite. Só porque algo é popular, não significa que é certo, e só porque algo é impopular, não significa que é errado. A Bíblia nos adverte, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmas, segundo os seus próprios desejos. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E, meus amigos, isso é exatamente o que vemos hoje. Vemos pregadores que não pregam mais o evangelho completo. Eles falam de prosperidade, mas nunca de perseguição. Falam de bênçãos, mas nunca de obediência. Falam de propósito, mas nunca de pecado. E as pessoas amam isso porque as faz sentir bem. Mas deixem-me dizer algo. Sentir-se bem não salvará sua alma. Um discurso motivacional não quebrará as correntes do pecado. Um evangelho diluído não os preparará para a eternidade. Alguns de vocês estão se perguntando: como sabemos o que é verdadeiro e o que é falso? Como nos protegemos contra o engano? E eu lhes digo: há apenas um caminho. Permaneçam enraizados na palavra de Deus, permaneçam ancorados na verdade das Escrituras, porque quando vocês conhecem o verdadeiro, não serão enganados pelo falso. Vejam, quando os bancos treinam pessoas para detectar dinheiro falso, eles não as fazem estudar notas falsas. Não, eles as fazem estudar o dinheiro verdadeiro. Eles ensinam a conhecer o genuíno tão bem que quando o falso aparece, eles o reconhecem imediatamente. E, meus amigos, é isso que devemos fazer com a verdade de Deus. Devemos conhecer sua palavra tão bem que quando o engano vier, o reconheçamos pelo que é. Como o inimigo teme um povo fundamentado na verdade. Ele não treme diante de uma igreja cheia de entretenimento, mas treme diante de uma igreja cheia da palavra de Deus. Ele não tem medo de cristãos que seguem as tendências, mas está aterrorizado com cristãos que seguem a verdade, porque sabe que um cristão enganado não é uma ameaça ao seu reino, mas um crente que se firma na verdade inabalável de Deus é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. E então, pergunto esta noite: a qual voz vocês estão ouvindo? Estão sendo guiados pelo mundo ou pela palavra? Estão seguindo a multidão ou estão seguindo a Cristo? Porque eu lhes digo, o tempo está chegando, e até já está aqui, em que aqueles que verdadeiramente defendem Jesus não poderão mais se misturar com o mundo. As linhas estão sendo traçadas. A divisão está se tornando clara, e cada um de nós terá que decidir: seguiremos a verdade ou seguiremos o engano? Antes de tudo, mostre que você está com a gente. Deixe um like, comente "Vem, Senhor", e veja até o fim para uma surpresa especial. Meus amigos, não estejam entre aqueles que são desviados. Não estejam entre aqueles que trocam a verdade por uma mentira. Permaneçam firmes. Segurem-se na palavra de Deus, porque no final o engano deste mundo passará, mas a verdade do Senhor permanecerá para sempre. Meus amigos, quero que me ouçam esta noite. O que está por vir nos dias à frente não é algo que possamos suportar com nossas próprias forças. O que enfrentaremos como crentes não será vencido por sabedoria humana, determinação pessoal ou pura força de vontade. Não. Se vamos permanecer firmes, se vamos permanecer fiéis, se vamos brilhar como luzes no meio das trevas, então precisamos de algo maior que nós mesmos. Precisamos do poder do Espírito Santo. Temo que muitos na igreja hoje esqueceram o poder que está disponível para eles. Muitos se contentaram com um cristianismo fraco e sem poder, que depende do esforço humano em vez da força divina. Eles vão à igreja, cantam as músicas, fazem suas orações, mas nunca experimentaram verdadeiramente o fogo de Deus em suas vidas. E então,
se perguntam por que lutam, por que tropeçam, por que se sentem derrotados. Oh, meus amigos, ouçam-me esta noite. Vocês nunca foram destinados a viver a vida cristã com suas próprias forças. Vocês nunca foram destinados a lutar essas batalhas sozinhos. Desde o início, o plano de Deus não era que caminhássemos em nosso próprio poder, mas que fôssemos cheios do seu poder. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, em Atos 1, versículos 4 e 8, "Não saiam de Jerusalém, mas esperem pelo presente prometido por meu Pai. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas." Pensem nisso. Esses eram homens que caminharam com Jesus, que viram seus milagres, que ouviram seus ensinamentos, e ainda assim, Jesus lhes disse: "Não vão a lugar algum, não façam nada, não tentem cumprir a missão que lhes dei, até receberem o poder do Espírito Santo." E que diferença esse poder fez! Antes que o Espírito viesse, eles tinham medo, estavam escondidos, estavam incertos, mas quando o fogo de Deus caiu sobre eles, eles se levantaram com ousadia, pregaram o Evangelho com autoridade, enfrentaram a perseguição com coragem e, meus amigos, o mesmo Espírito que os encheu é o Espírito que vive em vocês hoje. Penso em Pedro. Antes de ser cheio do Espírito Santo, ele era um homem de medo. Quando Jesus foi preso, Pedro o negou. Não uma vez, não duas, mas 3 vezes. Ele tinha medo do que as pessoas poderiam dizer, medo do que poderia acontecer com ele. Mas, após o poder do Espírito vir sobre ele, Pedro se levantou diante de milhares e declarou ousadamente, em Atos 2, versículo 36, "Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo." O que mudou não foi que Pedro de repente se tornou um homem mais forte. Não foi que ele encontrou mais coragem dentro de si. Não, o que mudou foi que o Espírito do Deus vivo o encheu, o capacitou e o tornou ousado. E, meus amigos, esse mesmo poder é o que precisamos hoje. Estamos vivendo em um mundo que está ficando mais escuro a cada dia. Estamos enfrentando batalhas que nunca vimos antes. O inimigo está lutando mais forte do que nunca para silenciar a verdade, para desgastar os santos, para virar os corações do povo de Deus para o medo. E eu lhes digo, se vocês tentarem se manter de pé com suas próprias forças, vocês falharão. Se tentarem lutar com sua própria sabedoria, vocês cairão. Mas se estiverem cheios do Espírito de Deus, então nenhum poder do inferno poderá detê-los. Nenhum esquema do inimigo poderá abalá-los. Porque, como diz 1 João 4, versículo 4, "Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo." Oh, como o inimigo teme um crente cheio do Espírito! Ele não treme diante de uma igreja cheia de programas, mas treme diante de uma igreja cheia de poder. Ele não tem medo de cristãos que confiam em suas próprias habilidades, mas está aterrorizado com cristãos que caminham na unção do Espírito Santo. Porque quando o Espírito de Deus está agindo em vocês, vocês falarão com autoridade, caminharão com ousadia, mover-se-ão em poder sobrenatural, e nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Alguns de vocês têm se sentido fracos. Alguns de vocês têm lutado. Vocês têm tentado viver esta vida com suas próprias forças e estão cansados. Mas, meus amigos, vocês não precisam lutar sozinhos. O Espírito Santo está aqui. Ele é o seu consolador. Ele é o seu ajudador. Ele é o seu poder. E se vocês apenas se renderem a Ele, se entregarem seus corações completamente, se abrirem ao enchimento de sua presença, então experimentarão uma força como nunca antes. Há alguns ouvindo-me esta noite que têm tido medo do que está por vir. Vocês veem
a perseguição aumentando, veem a oposição crescendo e se perguntam: serei forte o suficiente para resistir? E eu lhes digo esta noite: não, vocês não serão, não com suas próprias forças. Mas, se estiverem cheios do Espírito de Deus, nada poderá movê-los. Porque quando Deus os enche com seu poder, Ele também lhes dá sua coragem, sua resistência, sua paz, sua ousadia. Oh, meus amigos, acredito que nestes últimos dias veremos um poderoso mover do Espírito de Deus entre seu povo. O mundo pode ficar mais escuro, mas a luz de Deus brilhará mais forte. O inimigo pode vir contra nós, mas o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. E aqueles que estiverem cheios do poder de Deus não serão abalados. Então pergunto esta noite: vocês estarão entre eles? Vocês se renderão ao Espírito? Caminharão em seu poder? Porque eu prometo, se estiverem cheios do fogo de Deus, nenhuma tempestade, nenhuma provação, nenhuma perseguição jamais o apagará. Meus amigos, há uma pergunta que todo crente deve fazer a si mesmo nestes dias: estamos vivendo para este mundo ou para o mundo que virá? Nossos olhos estão fixos no temporário ou estão voltados para a eternidade? Porque eu lhes digo, tudo neste mundo está passando. Tudo o que podemos ver, tudo o que podemos tocar, tudo o que podemos construir com mãos humanas, tudo isso desaparecerá. Mas o que fazemos para Cristo, o que fazemos para o reino de Deus, o que armazenamos no céu, isso durará para sempre. O inimigo não quer nada mais do que manter nossos olhos fixos no aqui e agora. Ele quer que fiquemos consumidos pelas preocupações desta vida, correndo atrás de conforto, segurança, sucesso, a aprovação dos homens. Ele quer que fiquemos tão ocupados com o temporário que esqueçamos o eterno. Mas eu lhes digo esta noite: não fomos chamados para viver como o mundo. Não fomos chamados para acumular tesouros aqui. Fomos chamados para sermos pessoas da eternidade. Pessoas que entendem que nosso verdadeiro lar não é aqui, mas no céu. Jesus nos disse, em Mateus 6, versículos 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu pergunto esta noite: onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Vocês estão vivendo para coisas que desaparecerão? Ou estão vivendo para coisas que durarão para sempre? Algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de coisas que não duram. Trabalham até a exaustão para acumular riqueza, apenas para deixá-la para trás quando morrem. Buscam fama apenas para serem esquecidos quando a próxima geração surge. Procuram a aprovação das pessoas apenas para perceber que o louvor dos homens é tão fugaz quanto o vento. Oh, que tragédia é ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas a Bíblia diz que há um caminho diferente. A Bíblia diz que quando vivemos para Cristo, quando caminhamos em obediência, quando investimos nas coisas que importam para a eternidade, então estamos acumulando tesouros no céu que nunca passarão. Cada ato de amor, cada passo de obediência, cada momento gasto em oração, cada alma trazida ao reino, essas são as coisas que durarão para sempre. Essas são as coisas que importarão quando estivermos diante de Deus. Meus amigos, eu lhes digo, o dia está chegando em que todos estaremos diante do Senhor. E naquele dia, tudo será revelado. As coisas que pensávamos ser importantes, as coisas pelas quais gastamos nossas vidas, serão testadas pelo fogo do julgamento de Deus, e apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. A questão não será quanto dinheiro ganhamos
ou quão bem-sucedidos fomos aos olhos do mundo. A questão será: cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou? Vivemos para a sua glória? Permanecemos fiéis a Ele? Penso em Paulo, que no final de sua vida pôde dizer com confiança, em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Oh, que maneira de viver! Saber que quando seu tempo nesta terra terminar, você entrará na eternidade não com arrependimento, mas com alegria. Saber que quando estiver diante de seu Criador, Ele olhará para você e dirá: Muito bem, meu bom e fiel servo. E é por isso que devemos viver cada dia com a eternidade em mente. É por isso que não devemos nos distrair com as coisas deste mundo, porque este mundo não é nosso lar. Estamos apenas de passagem, e no momento em que começarmos a viver, como se isso fosse tudo o que existe, já perdemos de vista nosso verdadeiro chamado. Alguns de vocês, esta noite, estão presos nas preocupações e perseguições desta vida. Vocês têm corrido atrás de coisas que não durarão. E Deus está chamando vocês de volta. Ele está chamando vocês para fixarem seus olhos no que é eterno. Ele está chamando vocês para soltarem as coisas que não importam e se apegarem às coisas que importam, porque um dia, quando estivermos diante dele, tudo o que importará é se vivemos para ele. Oh, meus amigos, o mundo dirá para vocês construírem sua vida sobre sucesso, riqueza, prazer, fama, mas eu lhes digo: construam sua vida sobre Cristo. Construam sua vida sobre sua palavra. Construam sua vida sobre o que durará para sempre, porque tudo o mais passará. Mas aqueles que vivem para Deus brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Ouvir o sermão: o que acontecerá com os cristãos após 21 de março de 2025? É como sentir um chamado ardente para despertar a fé em nossos corações, especialmente em um momento em que o Brasil, com sua vibrante cultura de comunidade, família e espiritualidade, enfrenta desafios que testam nossa esperança. Este sermão, com sua mensagem poderosa, nos lembra que, como brasileiros, carregamos uma força única: a capacidade de enfrentar adversidades com alegria, fé e união. Ele nos desafia a olhar além das manchetes caóticas, das incertezas políticas e econômicas e a ancorar nossa vida na rocha inabalável da Palavra de Deus. A mensagem ressoa profundamente em nossa cultura, onde a fé cristã, tão presente em nossas festas, orações familiares e até nas conversas nas praças, é um pilar que sustenta nossas comunidades. Mas o que podemos aprender e aplicar em nossas vidas a partir dessas palavras? Como brasileiros, como podemos viver essa verdade em nosso dia a dia? Primeiro, o sermão nos ensina que Deus permanece no controle, mesmo quando o mundo parece desmoronar. No Brasil, onde enfrentamos crises econômicas, desigualdades sociais e, às vezes, a sensação de que tudo está fora de lugar, essa certeza é um bálsamo. A lição aqui é clara: não devemos nos deixar abalar pelas tempestades. Em nossas cidades, do Rio de Janeiro ao sertão nordestino, somos conhecidos por nossa resiliência. Assim como nossos avós enfrentaram tempos difíceis com fé, podemos aplicar isso hoje confiando que Deus segura o amanhã. Isso significa orar antes de tomar decisões importantes, seja na escolha de um emprego, na educação dos filhos ou na forma como lidamos com conflitos familiares. Quando o medo bater à porta, lembremo-nos de Isaías 40:15, que diz que as nações são como uma gota em um balde diante de Deus. Essa verdade nos dá coragem para enfrentar o futuro com esperança, sabendo que nosso Deus é maior que qualquer crise. Outra lição poderosa
é a necessidade de permanecer firmes na verdade, mesmo quando o mundo nos pressiona a ceder. No Brasil, onde a cultura valoriza a harmonia e o jeitinho para evitar conflitos, às vezes é tentador comprometer nossos valores para nos encaixarmos. O sermão nos lembra, porém, que fomos chamados para ser luz, como dito em Mateus 5,14. Na prática, isso significa defender a verdade em pequenas ações diárias, falar com honestidade no trabalho, ensinar nossos filhos sobre a santidade do casamento ou até mesmo compartilhar uma palavra de esperança com um vizinho. Em um país onde a fé é expressa em procissões, terços e cultos lotados, podemos brilhar ao viver de forma autêntica, sem medo de sermos diferentes. Quando enfrentarmos pressões para silenciar nossa fé, como os jovens hebreus no fogo, devemos lembrar que Deus caminha conosco nas chamas. O sermão também destaca a importância do Espírito Santo como nossa força. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa em nossos corações, muitas vezes esquecemos que não precisamos lutar sozinhos. Atos 1:8. Nos promete poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. Aplicar isso significa buscar a presença de Deus em oração diária, em momentos de silêncio antes do trabalho ou ao reunir a família para orar. Em nossas comunidades, onde a solidariedade é tão forte, podemos compartilhar esse poder ajudando os necessitados, visitando um doente ou organizando grupos de oração. O Espírito nos dá ousadia para falar de Cristo em um mundo que muitas vezes rejeita sua mensagem. E isso é essencial em um Brasil que enfrenta crescentes desafios morais e espirituais. Além disso, a mensagem nos chama a viver com a eternidade em mente. No Brasil, onde a vida é celebrada com festas, samba e calor humano, é fácil nos perdermos no presente. Mas Mateus 6:19-21 nos exorta a acumular tesouros no céu. Isso significa priorizar o que tem valor eterno, investir tempo em nossos relacionamentos com Deus e com os outros, perdoar aqueles que nos magoaram e compartilhar o Evangelho com paixão. Em nossas comunidades, podemos fazer isso ao apoiar igrejas locais, ajudar em projetos sociais cristãos ou simplesmente ser um exemplo de amor e integridade. Cada ato de bondade, cada oração, cada palavra de encorajamento é um investimento que ecoará na eternidade. Por fim, o sermão nos alerta para estarmos prontos, pois o tempo é curto. No Brasil, onde a vida corre rápido entre o trabalho, a família e as responsabilidades, é fácil adiarmos nossa entrega a Deus. Mas 2 Coríntios 6:2 nos lembra que agora é o tempo da salvação. Aplicar isso significa tomar decisões hoje, reconciliar-se com Deus, abandonar pecados que nos afastam dele e viver cada dia como se fosse o último. Em nossa cultura, onde a fé é vivida em comunidade, podemos encorajar uns aos outros a permanecer vigilantes, orando juntos, estudando a Bíblia em grupos e fortalecendo nossa fé coletiva. Essas lições não são apenas palavras, são um chamado à ação para nós, brasileiros, que vivemos em um país de contrastes, mas também de grande fé. Que possamos ser como Noé, construindo a arca em meio à zombaria, prontos para o que Deus tem preparado. Que nossa fé seja testada e provada, como ouro no fogo, para que brilhemos como estrelas na eternidade. Meus amigos, se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque juntos podemos despertar o Brasil para a volta do Rei. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de esperança. E nos comentários, escreva: "Estou pronto". Se você está firme na rocha de Cristo, não perca o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos brilhar para Deus.